sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Uma palavra só, a crua palavra. No ano que vem, ela vai completar meio século de vida. Foi inaugurada em 8 de abril de 1954. O acervo era de 4.000 livros e o prédio localizado na rua Coronel Alfredo Flacker. Agora, a Biblioteca Municipal Laí Lacerda tem mais de 75.000 exemplares e está numa área de 4.700 metros quadrados. Opções para quem gosta de ler não faltam. Circulo pela biblioteca, o livro que eu olhar assim, que eu achar que é interessante, eu pego e leio. Um espaço que cada um usa como quer. Eu vim fazer o trabalho de matemática que meu pai está me ensinando. Pesquisa. Aí às vezes eu venho aqui para ler um livro. Estão à disposição de todos 38.000 livros de diversas áreas do conhecimento. Para quem mora em Santo André, o livro pode ser levado para casa. Eles estão no 2º andar da biblioteca. Você pode tanto fazer a pesquisa no local, como retirar o material. Para os deficientes visuais, um acervo com publicações em braille. Por aqui, não falta espaço também para quem pretende ficar bem informado. São mais de 100 títulos entre jornais e revistas. Uma hemeroteca reúne as notícias que podem servir para a pesquisa. Nós já fazemos a leitura daquilo que sai nos jornais, nos periódicos, fazemos os recortes e colocamos em pastas classificadas por assunto. Além da informação escrita, uma videoteca oferece ao usuário conhecimento através de imagens, principalmente quem pensa em entrar na faculdade. Uma das fitas mais retiradas são as de vestibular. Na Gibiteca, com 5.000 revistinhas, personagens de várias épocas, alguns lançados na década de 40, outros só encontrados em coleções particulares. Histórias que chamam a atenção também do público adulto. Houve uma procura muito interessante, um pessoal assim bem diferenciado, não seria assim, vamos dizer, só para molecada, não, pelo contrário. Ao todo são mais de 90.000 itens à disposição do público, entre livros, revistas, jornais e vídeos. E entre tantas obras, a Biblioteca Laí Lacerda guarda algumas raridades, como o livro Fastos, de Antônio Feliciano de Castilhos. Iguais a ela, existem apenas 3 em bibliotecas públicas do país. Obra que fica nesta sala, chamada de Reflexos, último livro de Laí Lacerda, que dá nome à biblioteca. Aqui está também outra preciosidade, uma das poucas coleções completas da Brasilianas. São 386 volumes sobre o Brasil. Do passado para o futuro, a internet chegou não para acabar com o livro em papel, mas para ser mais um instrumento de pesquisa. Procurar sempre saber um pouco mais, entrei em alguns sites de informações. São 3 computadores com acesso à rede mundial. Cada pessoa pode usar por 1 hora. Principalmente para quem não tem computador, ajuda bastante. Além da biblioteca Laí Lacerda no centro, há mais 11 bibliotecas menores com um acervo de 6.000 livros cada uma. Elas estão localizadas em diversos pontos da cidade, precisamente nos centros comunitários. Com tantos serviços à disposição, entrar nesse mundo de conhecimento e diversão ficou muito mais fácil, além de ajudar a manter o saudável hábito de leitura. Olá! Mário de Andrade, em 1939, disse o seguinte: a criação de bibliotecas populares me parece uma das atividades mais necessárias para o desenvolvimento da cultura brasileira. Não que essas bibliotecas venham resolver qualquer dos dolorosos problemas da nossa cultura, mas a disseminação do hábito de ler, se bem orientada, criará fatalmente uma população urbana mais esclarecida, mais capaz de vontade própria, menos indiferente à vida nacional. Memória e Contexto de hoje fala das bibliotecas públicas. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje.
Olá, obrigada pela presença de todos vocês, Deise, Dalila, Toninho, Ferragutti. Eu queria começar pelo seguinte, pelo quase folclórico, que todo mundo costuma dizer que brasileiro não tem o hábito de ler, que lê no máximo 4 livros por ano. É isso mesmo, Deise? Na nossa cidade, nós temos esse índice um pouquinho mais elevado, de 4 a 5 por ano. Nossa cidade? Nossa cidade, São Bernardo. Nós fizemos um levantamento dentre os leitores cadastrados na biblioteca com o número de empréstimos que nós tivemos durante o ano passado, né? Sim. Então, existe essa relação de 4 a 5 livros por pessoa. É muito pouco. Ele está um pouco acima da média nacional, mas ainda é muito pouco. Qual seria o ideal? Seria no mínimo uns 20 livros por ano, né? A média de país de primeiro mundo, né? Estamos tão longe, né? Mas estamos no caminho, né? Eu queria, com você, que eu sei que você tem algumas diferenças com a questão da cultura no orçamento dos governos, que você reclama. Você acha justo que o que é destinado à cultura nos orçamentos, tanto o governo municipal, federal, estadual, tudo isso? Nem sempre, a meu ver, é exatamente o orçamento que pesa nessa questão. Eu acho que o que pesa é muito mais um projeto de cultura e uma vontade política de desenvolver ações voltadas para essas questões do que propriamente a verba. Se você considerar a verba que é gasta em shows de artistas, digamos, consagrados na mídia, para quem se paga fábulas de cachê, muitas vezes um cachê desse daria para desenvolver um projeto cultural dentro de uma biblioteca durante um ano inteiro. Então, a meu ver, a questão, eu tenho sempre debatido isso, a questão não é apenas de verba. Claro que verba é importante. É uma questão de mas projeto é uma questão cultural. de projeto cultural, de política pública da cultura, onde estas questões estejam claramente contempladas. Como é que funciona com relação às bibliotecas públicas? Você dirige uma, né? Na verdade, existe uma rede de bibliotecas públicas em São Bernardo. Então, nós temos 6 bibliotecas públicas municipais e 6 espaços diferenciados, né? Que são tipo um sebo público, o espaço troca-livro, né? Uma gibiteca, um espaço braille, uma biblioteca ambiental, né? O espaço poupa-tempo, mas já é sabido que, por conta da mobilidade urbana, né, das tarefas do dia a dia do cidadão, a frequência das bibliotecas tem caído, né? Não só na nossa cidade, como no Brasil, como no restante do mundo. Embora as nossas bibliotecas estejam munidas do acesso à internet, né, tentando abarcar as novas tecnologias, né, que todas as nossas bibliotecas têm um acervo, disponíveis em torno de 10 computadores, né, por unidade, ainda assim a frequência tem caído, né? Então, o que nós fizemos nos primeiros anos do governo Marinho, né? Nós pretendemos criar, junto com a ajuda do Ministério da Cultura, um plano municipal de livro e leitura, né? Então, esse plano municipal é um plano para que a gente tenha essa clareza que a Dalila coloca, de uma ação estruturante na área do livro e leitura para a nossa cidade. Então, independente do governante, a cidade tenha um instrumento que possa, né, nortear as políticas públicas na área. Que não mude conforme o sabor das ondas políticas, né? Então, em vista disso, a equipe, né, da nossa secretaria faz a ação de leitura extramuros da biblioteca. Então, nós temos, por exemplo, o projeto Agentes de Leitura. Eu já vou deixar você explicar isso tudo já. A gente volta no assunto. Eu só quero exibir mais um vídeo e a gente vai continuar a conversar. Vamos lá. Uma mulher à frente do seu tempo. Assim era Nair Lacerda. Dona Nair foi uma pessoa singular pelo fato de ela ter vivido numa época em que havia muito preconceito ainda com a postura de uma mulher, e ela ser avançada na época. Nasceu em Santos no dia 18 de junho de 1903. Foi jornalista, escritora e tradutora. Também foi autodidata,
desafiou uma sociedade que via a mulher apenas como dona de casa. Ela contava um pouco dessa história da vida, ela discutia política, ela discutia problemas atuais e, ao mesmo tempo, você tinha aquela coisa de o chazinho da avó, a coisa assim, bem familiar. Deixou mais de 200 livros traduzidos. Ganhou o prêmio Jabuti pelo conjunto da obra em 1962. 2 livros tiveram grande projeção. A Idade do Ouro no Brasil, que faz parte da coleção brasiliana, e 1001 Noites, em 8 volumes, uma coleção rara até. Nair Lacerda foi a primeira secretária de Educação, Cultura e Esportes de Santo André. Também foi responsável pela implantação da Biblioteca Central, que hoje recebe o nome dela. O centenário de nascimento será comemorado com um encontro em 11 de setembro. Ela morreu em 96, aos 93 anos de idade, mas deixou uma vasta obra e ajudou na emancipação feminina, uma lição de vida que, assim como uma obra, fica para sempre. Aí, Dalila, numa época de cultura dominada pelo homem, essa coisa toda, essa época, os homens davam a palavra final em tudo, ela rompeu com parâmetros. Quer dizer, a história dela já é um exemplo da importância do livro, né? Ela deve ter lido muito, né? Realmente foi uma mulher excepcional, não só como tradutora, como escritora. Ela teve uma coluna semanal na Tribuna de Santos durante 60 anos ininterruptos. Que espetáculo! Então foi uma mulher avante do seu tempo. Que bom. Vamos colocar música na nossa conversa agora? Toninho Ferragutti, o que você vai tocar pra gente? E daí, Maria Amélia? Eu vou tocar uma música minha, uma valsa, que se chama Sanfonema. Sanfonema. Pode ser? Pode ser, então, tá bom. deve.